Quando eu morava no norte do estado de Nova York, tinha um bom amigo chamado Jacob, não seu nome real. Costumávamos dormir na casa um do outro quase todos os fins de semana e às vezes até durante a semana, quando não tínhamos aula. Isso tudo começou no verão, quando tínhamos o dia todo para sair. Eu tinha alguns outros amigos por perto, mas não muitos, porque eu não gostava muito de socializar e a maioria dos outros alunos da minha escola secundária eram meio estranhos. Então, um dia, Jacob me convidou para passar a noite na casa dele, e é claro que eu disse sim. Eu já estava na casa dele, então não precisava ir a lugar algum. Jacob morava com sua família, tinha 2 cachorros e um gato. Um dos cachorros, um grandão e intimidador, sempre me deixava um pouco nervoso, mas depois que o conheci, percebi que ele era um gigante gentil que adorava se aninhar conosco durante a noite. Nós brincamos por cerca de 3 horas e depois saímos para uma caminhada à noite. Havia um cara realmente estranho que morava perto, e ele costumava passar na minha casa o tempo todo. Ouvi histórias ruins sobre ele do meu irmão e de outros amigos, mas ele nunca me assustou muito. Outra coisa sobre esse cara é que ele nunca tinha carro ou algo do tipo, sempre andava de bicicleta para todos os lugares. Jacob e eu fomos à loja de conveniência local para pegar algumas bebidas e salgadinhos para assistir a um filme, mas naquela altura as outras lojas já tinham fechado, e o Walmart ficava longe demais para ir a pé, então não tínhamos outras opções. Voltamos correndo para casa sem que nada acontecesse e começamos a assistir ao nosso filme. Mas no meio dele, um dos amigos de Jacob ligou pedindo ajuda com algo. Não me lembro exatamente o que era, então Jacob foi ajudá-lo, dizendo que eu poderia usar o computador dele para assistir a mais filmes ou jogar. Era quase 2 da manhã naquela época, então decidi assistir a um filme de terror. Cerca de 1 hora depois, o cachorro de Jacob começou de repente a enlouquecer e latir para a porta. Eu estava sentado no sofá ao lado de uma janela, que ficava ao lado da porta da frente de Jacob. Quando olhei pela janela, vi um cara em uma moto sentado lá e olhando de volta para mim. Agora, talvez fosse um dos vizinhos de Jacob que veio até sua casa por algum motivo, mas então comecei a me sentir inquieto, pois ele não estava se movendo. E então o medo começou a me dominar. Fui até a cozinha de Jacob para pegar uma faca. Quando voltei para a porta da frente, o cara ainda estava lá. Normalmente, eu não agiria agressivamente com ninguém a menos que representasse uma ameaça séria para mim ou meus amigos. Lembro-me de uma situação semelhante quando uma estudante na minha classe começou a enlouquecer, jogando coisas por toda a sala. O professor precisou da nossa ajuda para acalmá-la, e você pode imaginar o que aconteceu depois. O cara ficou parado sem se mover por cerca de 10 minutos. Finalmente, abri a porta e fiquei parcialmente do lado de fora, pronto para correr de volta se necessário. Ficamos nos encarando por mais 3 minutos antes de ele ligar o motor e sair em alta velocidade pela estrada. Meu coração estava acelerado e eu não conseguia me livrar da sensação de inquietação. Quando Jacob finalmente voltou, contei tudo a ele, mas ele tentou me tranquilizar, sugerindo que poderiam ser seus vizinhos. Então ele foi para o quarto dele e dormiu, mas eu decidi dormir na sala de estar. Demorei muito para finalmente conseguir dormir. O dia seguinte foi bastante normal, acordamos, tomamos café da manhã e jogamos alguns videogames. Mais tarde, quando o computador ficou livre, aproveitei a chance para verificar meu Facebook, já que não o fazia há alguns dias. Lá encontrei uma postagem de uma amiga minha. Ela disse que acordou de repente no meio da noite e, ao olhar para a janela ao lado de sua cama, viu um cara estranho do lado de fora, olhando fixamente para ela. Ela ficou tão assustada que ligou para o 911, mas quando a polícia chegou, o homem já tinha ido embora. Agora moro em outro estado e meu contato com Jacob tem sido menos frequente. Mal falamos mais e fico curioso sobre como está a vida dele. Mas de vez em quando não consigo esquecer aquela noite. Quero dizer, quem fica apenas encarando alguém assim por tanto tempo? Se ele quisesse entrar, tudo o que tinha que fazer era quebrar uma janela.
Não esqueçam de deixar o like, ajuda demais o canal. Meu nome é Izzy e isso aconteceu comigo e minha melhor amiga Elise. Na época desta história, estávamos na 6ª série, o que torna tudo ainda mais assustador. Minha primeira aula naquele ano foi de artes da linguagem. Para entender a história, você precisa saber um pouco sobre o layout da escola. Ao entrar na sala, você vê 4 grupos de mesas dispostas em círculos, um em cada canto da sala. O quadro de computador fica na frente da sala, ao lado dele está o canto da biblioteca, com um grupo de mesas próximas, e foi lá que eu sentei com mais 4 pessoas. No entanto, só 2 delas são importantes para esta história. Eu não falo mais com essas pessoas, então usarei apelidos para manter as coisas privadas. Meu amigo D sentou bem ao meu lado, ele era um cara grande e quase sempre sério. H era muito quieto e não tinha muitos amigos, então normalmente ele não se envolvia muito com o grupo e só lia o que precisávamos fazer. Mas neste dia em particular, H não estava lendo quando deveria e estava se livrando de não fazer nada, apenas jogando no Chromebook. D estava ficando cansado de H não fazer nada, então ele se levantou, foi até H, pegou seu Chromebook e disse: "O que você está fazendo com isso?" Quando ele olhou para a tela, ficou assustado. Eu pensei que ele nos mostraria o que estava na tela, mas ele não mostrou. Fiquei irritado que ele não mostrasse até que eu lhe dissesse o que era, mas minha frustração rapidamente desapareceu quando ele virou a tela para nós. H tinha várias abas abertas, todas mostrando imagens de ossos humanos ou órgãos. Isso pode não parecer muito assustador, mas para crianças, realmente nos assustou. Não eram apenas as imagens que me assustaram, era o olhar no rosto de H. Ele estava sorrindo, mas não era um sorriso normal. Ele sorria como se estivesse planejando algo ou talvez estivesse apenas muito orgulhoso de termos visto o que ele estava olhando. Fiquei arrepiado quando seus olhos me olharam. Eu me inclinei para a frente e disse a H: "Você precisa fazer o trabalho conosco e parar de ser tão assustador." Agora, eu realmente gostaria de não ter dito isso. Não foi apenas que ele parou de sorrir quase imediatamente, foi que ele nunca parou de me encarar. Eu estava tão focado em como ele estava me olhando que mal reagi quando a professora gritou comigo. Ela deve ter ouvido eu chamar H de assustador e decidiu falar com o grupo. Depois que nossa professora terminou de falar conosco, H começou a apagar seu histórico de pesquisa. Nós apenas o observamos fazer isso, porque nenhum de nós queria ter problemas novamente. Depois de um tempo olhando para H, voltamos a ler o livro. Eu e Elise não tínhamos mais aulas juntos até depois do almoço. Então, quando nos sentamos à nossa mesa de almoço, contei a Elise o que havia acontecido. Ela ouviu atentamente e me disse para não me preocupar com essas coisas. Então lembrei que ela viria para minha casa passar a noite, já que sua mãe não podia deixá-la sozinha enquanto seu irmãozinho passava por uma cirurgia naquela noite. Antes que percebêssemos, estávamos indo para minha casa. Pegamos o ônibus da escola e começamos a conversar sobre nossos dias e o que íamos fazer, já que Elise ia passar a noite. O ônibus parou em nossa parada e descemos, caminhando em direção à minha casa. Quando entramos, tiramos nossos casacos e sapatos. Eu tinha um cachorro e deveríamos levá-lo para fora, mas esquecemos. Ele estava latindo em sua caixa lá embaixo, mas não pensamos muito nisso. Cães geralmente ficam excitados quando seus donos chegam em casa e ele provavelmente precisava usar o banheiro, já que tinha ficado na caixa o dia todo. Pelo menos Elise tirou os sapatos antes de mim. Comecei a descer as escadas, mas de repente parei. Então ela gritou tão alto quanto já ouvi. O que diabos? Ela não se moveu, apenas ficou lá na escada. Sua voz alta me assustou, então olhei na direção dela. Apenas vi algo se mexer fora da caixa do meu cachorro, mas rapidamente desapareceu da vista. Elise ficou realmente chocada porque tudo o que ela disse foi rapidamente pegar algo para nos defender. Ouvi ela, mas fiz uma escolha realmente boba para uma arma em minha mente.
Eu pensei que um travesseiro seria uma boa arma. Sim, um travesseiro. Felizmente, Elise foi muito mais inteligente do que eu. Ela pegou um taco de beisebol no quarto do meu irmão e desceu as escadas. Ela não me disse o que estávamos procurando. Verificamos toda a casa, mas não encontramos nada. O que quer que tenha assustado Elise não estava lá. Ambos nos sentimos realmente aliviados quando não encontramos nada. Mas logo eu entendi por que ela estava tão assustada quando me contou. Eu olhei para baixo e tinha alguém sentado ou deitado no chão, brincando com um dos brinquedos do seu cachorro. Só de ouvir isso, perdi toda a calma que tinha restado. Quando meus pais chegaram em casa, não acho que contamos a eles o que aconteceu, mas mesmo que tivéssemos, não acho que eles acreditariam em nós. E, justo quando pensei que a história não poderia piorar, no dia seguinte, quando entrei na sala, H veio até mim e disse: "Bey, achei que você deveria saber que eu realmente gosto de rastejar no seu porão." E calmamente se afastou. Não sei por que ele estava realmente fazendo isso em minha casa, mas realmente espero que ele não volte, porque meu cachorro não é mais um filhote assustado. Levou muito tempo para eu falar sobre isso que aconteceu comigo, mas agora eu quero compartilhar. Ainda está acontecendo agora e em breve eu posso descobrir quem fez isso. Eu sou apenas uma menina pequena de 13 anos, sou bem baixa, cerca de 1,27 m, e magra, mas sou forte o suficiente para me defender. No início de agosto, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Normalmente, eu não atendo essas chamadas, mas dessa vez minha amiga disse que ligaria do telefone da avó dela, então eu atendi. Vamos chamá-la de Naomi. Quando atendi o telefone, eu disse: "Alô?" A pessoa do outro lado disse: "Oi, garotinha, quer sair comigo?" Eu não sabia quem era, mas minha amiga Naomi tem uma habilidade única. Ela pode mudar sua voz tão bem que os outros não conseguem reconhecê-la, mas eu consigo. Então, eu realmente pensei que fosse ela. Eu disse: "Oi, Naomi, como foi seu voo de volta? Você pegou um resfriado? Eu senti muita saudade de você." A Naomi foi para a cidade vizinha por um mês, e eu senti muita falta dela. A pessoa do outro lado disse: "Eu não fiquei doente, mas minha garganta dói e eu senti muita falta de você também." Eu disse: "Oh, pobre Naomi, espero que você melhore logo. Mas meu telefone está quase sem bateria, então você quer Skype?" "Ei, eu não posso. Estou horrível." "Ah, não me importo. Eu tenho que ir, minha mãe quer que eu limpe meu quarto. Tchau." Então, eu disse tchau para Naomi e disse a ela para Skype quando pudesse. Então, eu desliguei. Depois disso, fui alimentar meus cachorros e brinquei com eles por um tempo. Foi estranho quando a Naomi não quis Skype, porque somos melhores amigas e ela nunca diz não a uma ligação no Skype. Então, algo não pareceu certo. A maneira como ela falava não batia. Foi uma coisa pequena, mas me incomodou. Quando pensei sobre isso, a Naomi tem sotaque irlandês, mas a pessoa ao telefone parecia escocesa, se isso faz sentido. Ou talvez eu estivesse pensando demais. Então, decidi Skype com a Naomi de qualquer maneira. Quando ela atendeu, fiquei ainda mais assustada, porque ela ainda estava na cidade vizinha. Então, quem ligou para mim tinha o meu número e fingiu ser minha melhor amiga. Quem seriam eles e por que alguém faria isso? Meus pais estavam fora no final de semana e eu não tinha ninguém para recorrer. Rapidamente tranquei as portas da frente e de trás e tentei me acalmar. Comecei a me sentir melhor, então pedi uma pizza do Pizza Hut e liguei para minhas outras melhores amigas para dormir juntas e me sentir mais segura. Vamos chamá-las de Leia e Brooke.
Elas vieram em cerca de 10 minutos, e contei tudo o que tinha acontecido, mas elas não ligaram e disseram que eu estava apenas exagerando. Logo, a campainha tocou. Deve ser a pizza, eu disse. Nós escolhemos e relaxamos por cerca de 2 horas até ouvirmos o portão do meu jardim dos fundos bater. O meu portão é pesado e enferrujado, então é difícil de abrir, mas soou como se quem quer que fosse tivesse aberto facilmente. Aconteceu muito rápido e inesperadamente. Comecei a ficar com medo novamente, meus cachorros me viram e começaram a latir. Eram cerca de 19 horas, então estava escurecendo rapidamente. Havia luz solar suficiente para ver um pouco do lado de fora. Minha luz de segurança acendeu, graças a Deus, e vimos que era apenas a tosadora dos meus cachorros. Ela tinha uma coleira de um dos meus cães na mão. Eu destranquei a porta, agradeci a ela e todos nós rimos de nós mesmos por termos exagerado. Então, decidimos levar os cães para passear juntos, porque eles precisavam sair. O que aconteceu em seguida quase me assustou até a morte. Meu telefone recebeu uma notificação. Era uma foto do mesmo número que fingiu ser a Naomi. A foto mostrava meus cães do lado de fora, naquele momento, com a gente ao fundo no Snapchat. A legenda dizia: "Olá, meninas, posso me juntar a vocês? E vocês deveriam prestar atenção nos seus cães ou eles podem desaparecer." Nós abrimos rapidamente a porta dos fundos e chamamos os cães para entrar. Então, trancamos a porta e chamamos imediatamente o 911. Quando a polícia chegou, eu mostrei tudo a eles e expliquei sobre a ligação telefônica e a foto que esse falso pessoa tinha de nós. Estávamos tirando uma foto. A parte mais assustadora foi a foto em si. No canto mais distante do jardim, havia um homem alto, cerca de 1,83 metros. Ele estava tirando uma foto com algo afiado na mão. Nada realmente ruim aconteceu desde então. Às vezes, ouvimos batidas nas janelas ou batidas na porta. A polícia ainda não pegou ninguém, mas eles ainda estão procurando. Talvez eles não tenham encontrado ninguém porque nada de ruim aconteceu. De qualquer forma, espero estar em segurança. Quando eu estava na faculdade, eu ia a várias festas em casas, embora não fosse todas as semanas. Mas se um amigo estava dando uma festa, eu geralmente ia. Lembro-me de uma vez na casa do meu amigo Alex. Ele morava com mais alguns caras em uma casa grande e eles frequentemente recebiam muitas pessoas para festas. Era uma caminhada longa até a casa do Alex, então eu peguei uma carona de um amigo que não estava saindo naquela noite. A casa do Alex era ótima para festas e geralmente ficava muito lotada. Naquela noite, a festa foi muito divertida e, no final, eu estava sentindo os efeitos de todas as bebidas que tinha tomado. Eu não estava muito bêbado, porém, e conseguia lembrar de tudo claramente. Na festa, conversei com uma garota que nunca tinha conhecido antes. Ela era alta e tinha cabelos loiros. Ela me disse que havia levado um amigo para a festa, então ela não estava bebendo, mas seu amigo tinha ido embora com outra pessoa. Ela se ofereceu para me dar uma carona para casa e eu fiquei feliz em aceitar. Parecia que ela estava gostando de conversar comigo, então achei que era uma boa ideia. Decidimos sair da festa juntos e ela caminhou até o carro dela, que estava a cerca de 1,5 km de distância. Havia muitos carros estacionados na rua. Quando chegamos ao carro dela, entrei no banco do passageiro e ela entrou no banco do motorista. Eu disse a ela onde morava e ela disse que sabia exatamente onde era. Continuamos conversando enquanto ela dirigia pelas ruas do bairro, logo fora do campus. Eu não me lembro sobre o que estávamos conversando, mas não estava prestando muita atenção em onde ela estava dirigindo. Antes que eu percebesse, ela estacionou na lateral da estrada e me disse que tínhamos chegado. Eu disse adeus a ela e saí do carro para o ar fresco da noite. Ela dirigiu embora e,
quando comecei a caminhar pela rua, percebi que não fazia ideia de onde estava. Eu não estava nem perto do meu bairro, mesmo tendo dado o endereço certo para ela. Quando alcancei meu telefone para mandar uma mensagem para um amigo me buscar, percebi que ele não estava mais comigo. Isso era realmente ruim. O lugar estava silencioso e muito escuro onde eu estava. Vi alguns arbustos na beira da rua e de repente eles se moveram e 2 homens saíram de trás deles. Estavam a cerca de 15 metros de mim e ambos me olharam e começaram a se aproximar. Virei para caminhar na direção oposta e então ambos começaram a correr na minha direção. Foi quando corri o mais rápido que pude até um cercado próximo e pulei por cima dele. O cercado tinha cerca de 1,8 metros de altura e ainda não sei como consegui fazer isso. Apenas pulei, segurei no topo e me balancei para o outro lado. Depois, corri o mais longe possível para me afastar daqueles caras. Pular o cercado me ajudou a escapar deles, mas ainda não sabia onde estava nem onde eles estavam. Continuei correndo até chegar a outra rua. Comecei a andar ao longo daquela rua até ver um carro se aproximando. O carro diminuiu quando chegou perto de mim e então buzinou. Me senti nervoso para olhar por causa do que acabará de acontecer, mas quando o fiz, vi que era meu amigo Jake. Foi uma das melhores coisas que já vi. Jake me perguntou o que eu estava fazendo do lado daquela cidade e eu apenas disse que não sabia. Infelizmente, nunca recuperei meu telefone e tive que comprar um novo, mas tenho sorte de estar bem.